Só para não alongar bastante, mas já que você está citando o Supremo, e um caso emblemático, que deixou muito produtor endividado, infelizmente, foi o caso do Fundo Rural. Nossa, né? esse realmente... Nós tratamos isso, né, Pedro, em um bate-papo que tivemos aí há um tempo atrás, e foi o seguinte, Lara, existia um entendimento do Supremo desde 2006, no sentido de que o produtor rural, pessoa física empregador, ele não era contribuinte do Fundo Rural, que é um tributo federal, né? Só para exemplificar, né, Durval? O Fundo Rural é o imposto que é cobrado sobre a venda da produção. Sobre a venda da produção. Isso varia de estado para estado também, né, Durval? Essa ali que não é fixa. Não, é fixa. Hoje é 1,5? Hoje ele varia de acordo com o faturamento, você pode pagar sobre a folha também. Ah, entendeu? Entendi. Mas resumindo, ele está em torno de 1,5%? 1,5% por aí. 1,5%. Então, vendeu um caminhão de boi, uma carreta de boi, uma carreta de soja, 1,5% vai para o Fundo Rural. Isso. Né? Já automático. E aí, porque a agroindústria, ela já retém esse tributo na nota do produtor rural. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Vários produtores ingressaram com ações judiciais pedindo para não pagar um tributo, porque a gente estava discutindo uma inconstitucionalidade ali nessa base de cálculo, que é o faturamento e a receita bruta, né? E o Supremo tinha um entendimento bastante favorável, liminar, uma atrás da outra. Liminar é o seguinte, o juiz dá uma decisão para o produtor deixar de pagar aquele tributo enquanto ele está discutindo. Até que se resolva. Exatamente. E muitos produtores, se valendo dessas liminares, começaram a não pagar os tributos. E isso teve uma reviravolta em 2000, se eu não me engano, 2017. O Supremo mudou de ideia. Uma nova composição, né? Mudou de ideia, chegou um caso de repercussão geral lá, mudou de ideia e falou que o Fundo Rural é constitucional. E aí foram cobrar tudo para trás. E aí cobra retroativamente. Né? Pensa, Lara, você acordar com a noticiazinha assim, ó, você tá devendo X mil reais. Então, nesse caso, o Supremo nos decepcionou bastante, porque era um entendimento já pacífico, né? Todos os tribunais, inclusive regionais, entendiam da mesma forma, e de uma hora para outra, né, foi objeto até de refis específico, né? Hoje, inclusive, tem produtor rural que ainda está pagando isso aí. E não teve negociação, não teve jeito, tiveram que pagar. Teve refinanciamento. Sim, eu digo negociação que eu falo assim. Não, sim, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar, o problema é seu. De que jeito você vai pagar, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E não tem nada que pode fazer? Não, em relação a isso, não. Não tem mais, né? Já foi decidido. Porque a gente está falando... Desculpa, pode falar. É porque hoje, quando o Supremo julga um caso, principalmente tributário, a gente chega lá com uma coisa que a gente chama de repercussão geral. O que é isso? Ele pega um processo daquela tese e vai julgar aquele, a gente chama de leading case, que ele vai julgar aquele repetitivo, aquela repercussão geral vai balizar todos os julgamentos de todos os processos que envolvem a matéria no Brasil. Daquele assunto. Daquele assunto. Então, se decidiu sobre isso. Se tiver 1000 processos lá sobre esse assunto, esses 1000 podem recorrer para ter esse novo entendimento. No caso, se for desfavorável ao contribuinte, aí então a Receita Federal, né, a União, se for um caso de tributo federal igual ao Fundo Rural, todos os processos que discutem aquela matéria vão ser perdedores, né? Sim, não tem discussão. Não tem discussão. Exatamente. Acabou, ninguém vai nem olhar, não vai nem ler. Já viu o tema lá, falou, não, já perdeu. E aí, para assim, colaborar com a indignação em relação a essa situação, e quando é favorável para o contribuinte, o Supremo ainda modula o efeito da decisão. O que é isso? Olha, contribuinte, isso aqui, porque quando a coisa está já meio ganha para o contribuinte, a Fazenda Nacional começa a fazer o seguinte: Supremo, isso aqui vai dar um rombo nos cofres públicos de tantos... Vamos dificultar esse trâmite. Então, olha, isso aqui vai dar um rombo e tal. Aí, o que o seu jeitinho Brasil. O Supremo fala o seguinte: contribuinte que tem uma ação judicial já em tramitação antes dessa minha decisão, tem direito à repetição de indébito, que é a restituição dos valores, 5 anos pretéritos ao ajuizamento da sua ação. Agora, aquele que entrou depois da minha decisão não tem direito à restituição. Somente o benefício de não pagamento, por exemplo. Então, quando é para o lado
da Receita Federal, né? Infelizmente não existe a modulação. Agora, Aham. quando é do lado do contribuinte, além, né? Eu falo assim, é o modo Brasil. É. Né? Por isso a importância de ter alguém especializado na consultoria tributária da Fazenda. Porque senão Exatamente. você vai morder na chumbada, Agora literalmente. sim, eu vou mudar